1 Coríntios 4, 8 até o 13. Vamos continuar nossa exposição na carta aos Coríntios. Lembrando que o tema geral que foi batizado essa carta, pelo menos para a nossa exposição, é a conduta cristã. Como que o Evangelho molda a vida de uma pessoa e como vemos que a conduta de uma pessoa é de fato cristã, centrada em Cristo. Então, Evangelho, 1 Coríntios 4, do 8 ao 13 diz assim. Eu vou tentar ler como se fosse Paulo falando para a igreja, tá? Já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem vós. Sim, tomara reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós os sábios em Cristo. Nós, fracos, e vós, os fortes. Vós, nobres, e nós, desprezíveis. Até a presente hora, sofremos fome, e sede, e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo e escória de todos. Vamos orar. Senhor, nós bendizemos a Ti pela verdade que cantamos. Maravilhosa é a Tua graça que nos fez ver. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e o Senhor nos deu vida juntamente com Cristo Jesus, nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Teu Filho. Senhor, nós rogamos a direção, Tua graça, a Tua mão guiando tanto a pregação quanto o entendimento da Tua palavra, naquilo que vamos meditar nessa noite, para que primeiro o Teu nome seja glorificado e segundo haja edificação em nosso meio. Mas que todos nós possamos, ó Deus, ter uma correta noção de como que o Evangelho deve de fato guiar e transformar as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A mensagem do Evangelho, ou o Evangelho, é a mensagem de que Deus em Cristo perdoa pecadores que depositam a sua confiança em Jesus Cristo. Não tem muito segredo o Evangelho, né? Não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que a mensagem, o conteúdo a ser transmitido é esse: que Deus em Cristo Jesus perdoa pecadores que depositam a sua confiança em Jesus Cristo, o Senhor. Porém, como é possível usar esta mensagem e não ser transformado por ela? Como é possível ter conhecimento dessa mensagem, mas não ter uma transformação vinda dessa mensagem? Como é possível uma pessoa, ou até igrejas, e quando eu digo igrejas eu me refiro a sistemas doutrinários, desenvolverem-se com base em algo que Deus fez para o homem, e ainda assim o homem não experimentar ou transparecer no seu dia a dia o poder dessa mensagem? Eu não estou falando nada hipotético, porque isso é bem comum nos nossos dias, e isso era comum na época de Paulo. Isso é possível, sim, e um claro exemplo da possibilidade de
ter a mensagem, mas não ser transformado por ela, é o que nós estamos vendo com a situação da igreja de Corinto. É como se Paulo novamente, depois de ter fundado a igreja, depois de ter discipulado muito daqueles irmãos, ele estava em Éfeso, lembra? Ele estava distante da igreja, ter que ensinar novamente coisas básicas para a igreja. E uma das coisas básicas que todo cristão já deve saber é o que é o Evangelho. E ele estava à distância, tentando corrigir noções e conceitos e ideias erradas do Evangelho, porque estas ideias, conceitos e noções estavam levando a uma prática errada, e uma vivência errada, uma experiência errada no seio da igreja. Como eles poderiam não demonstrar um fruto condizente com a mensagem professada? Não confiando no poder que há na mensagem e tentando casar o conteúdo da mensagem com uma filosofia mundana para produzir resultados mais rápidos e satisfatórios. Então, a igreja de Corinto é um exemplo disso. Como é possível ter mensagem e não ser transformado por ela? E a resposta é querer fazer uso da mensagem, mas com um poder não autorizado por Deus. Eles achavam que o poder do Evangelho poderia ser muito mais explorado com eloquência, com uma retórica mais elaborada, com palavras difíceis, com uma abordagem cultural, né? Eles estavam sendo grandemente influenciados pela a cultura da época. Agora pare e pense, irmãos, não foi o João Vitor que foi lá abrir aquela igreja, foi o apóstolo Paulo que fundou aquela igreja. Foi alguém que recebeu uma visão do Cristo ressurreto no caminho de Damasco, que operou grandes sinais, prodígios e maravilhas em nome do Senhor, em favor do Evangelho, que ficou praticamente quase 2 anos naquela cidade de Corinto, fundamentando, fortalecendo, estabelecendo os alicerces da igreja, e quando ele dá as costas, é como se todo o trabalho dele tivesse sido em vão. Isso daqui, pelo menos, me anima num determinado ponto, porque ainda que eu possa ser o melhor pastor do mundo, nem o melhor obreiro pode produzir a melhor ovelha. Só a graça de Deus pode fazer isso. E uma das provas é o apóstolo Paulo tendo que lidar com a igreja de Corinto. Paulo, o apóstolo, alguém direcionado por Deus, recebendo autoridade para trazer uma palavra final de Deus para a igreja, e ainda assim aqueles se achavam superiores ao apóstolo Paulo. Eles tinham uma mensagem baseada em algo que Deus fez para o homem, mas eles tinham também uma perspectiva contaminada pela maneira como o mundo vê sucesso, poder e resultados. E isso estava prejudicando o relacionamento de uns para com os outros e com a liderança da igreja. Nutrir uma noção errada do Evangelho é saber da mensagem da cruz e tentar produzir o seu efeito transformador sem o poder do Espírito Santo. Era isso o que a igreja estava experimentando. A grande ideia que eu quero trazer dentro desses versos, ou desse bloco, dessa sessão do apóstolo Paulo é a seguinte: uma visão errada na maneira de apresentar o Evangelho resulta num inchaço intelectual combinado com uma prática anêmica das verdades conhecidas. É perfeitamente possível ter uma bússola e ainda ir para a direção errada. Esses versos que nós vamos estudar hoje vai nos praticamente falar isso. É possível você ter a mensagem e ir para a direção errada. É possível você saber o que é o Evangelho e ainda assim não experimentar o poder do Evangelho. É possível você saber o que Deus fez por você, mas não experimentar o poder de Deus em você. O tema da nossa mensagem hoje é uma questão de perspectiva. Perspectiva pode fazer toda a diferença na vida cristã. A maneira como você se aproxima da palavra de Deus, a maneira como você se aproxima da ideia de evangelho, pode fazer uma diferença boa ou ruim na sua vida. Temos 2 pontos bem básicos para ver aqui. A primeira questão é: o que é essa visão errada do evangelho e quais são os frutos na vida da pessoa que nutre uma visão errada do evangelho? E segundo,
a visão correta do Evangelho e seus frutos na vida da pessoa que sustenta uma visão correta do Evangelho. Paulo, vamos trazer novamente o contexto. Versículos 6 e 7 diz assim: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Nós estávamos vendo que zelo cristão é um zelo que pode ser seguido, é um exemplo, né? Nós estávamos vendo no sermão passado. Por vossa causa, para que por nosso evangelho aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se soberbeça em favor de um em detrimento do outro. O zelo cristão, ele é limitado pela palavra, ele não ultrapassa o que está escrito. O zelo cristão não é um zelo que se lança sobre, mas é um zelo que se submete. Paulo está falando: olha, essas coisas eu fiz para que vocês não se achem melhor um do que o outro. Por último, ele vai dizer no verso 7 que o zelo cristão é um zelo que é produto da graça de Deus na vida de uma pessoa. Pois quem te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? Aí entra a maneira sarcástica de Paulo chamar a atenção da igreja para a soberba que eles estavam vivendo. Se a resposta do versículo 7 é Deus, ou seja, quem me faz sobressair? Deus. Só Deus pode fazer a diferença na vida de alguém. O que é que tens que não tenha recebido? Ou seja, tudo que eu tenho, eu recebi, foi vindo de Deus. E se o recebestes, por que te vanglorias como se não tiveras recebido? Já estáis fartos? Como que vocês chegaram a estar tão fartos assim? Como que vocês chegaram a estar tão ricos na maneira como vocês olham para vocês mesmos? Então, primeiro, uma visão errada do Evangelho traz maus frutos. A perspectiva errada do Evangelho levará à soberba. Se nós não meditarmos nessa mensagem de que Deus em Jesus Cristo perdoa pecadores que confiam em Jesus, e se nós não entendemos plenamente quais são as implicações dessa mensagem para a nossa vida diariamente, nós seremos soberbos. Por quê? É causa e efeito. É impossível nutrir um pensamento errado sem que isso gere uma atitude errada. Paulo, de forma sarcástica, corrige ou procura corrigir a soberba daquela igreja, mostrando como eles estavam ensoberbecidos. Eles tinham uma noção errada do que o Evangelho deveria produzir e como se chegar no resultado dessa produção que eles imaginavam. E uma das coisas que estavam causando neles era soberba. Eles olhavam para os outros ministros que haviam na igreja, e até para o apóstolo Paulo. Depois vocês vão poder notar no verso 18, que diz assim: alguns se ensoberbeceram como se eu não tivesse de ir ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Paulo está abertamente falando: vocês precisam descer desse pedestal. O Evangelho não produz estrelas, o Evangelho não produz ícones, o Evangelho não produz pessoas que se destacam da maneira como vocês estão querendo se destacar. Vocês precisam prestar atenção nisso, ou vocês viverão dentro de uma forma ensoberbecida. Na visão deles, eles não precisavam de mais ninguém, já tinham atingido o seu máximo potencial, e não havia mais nada a ser adicionado para o crescimento deles. Então, essa é uma das características tristes de alguém que pode falar certinho o que é a mensagem do Evangelho, mas você não vê conexão da fala com os frutos na vida dessa pessoa. E uma das marcas desse divórcio entre prática e conhecimento é que a pessoa ela não é humilhada pelo Evangelho. Ela não se sente necessitada, ela não se coloca na condição de dependente, mas ela olha para ela mesma com esse tom de superioridade. Lembra? Eles estavam julgando os ministros, eles estavam dizendo: olha, Apolo não é apto para o ministério, não, quem é apto é Pedro,
Pedro sim andou com Jesus. Não, Paulo quem fundou a igreja e os outros. Não, estes homens, nenhum deles importa. Nós precisamos de Jesus Cristo. Não precisamos nos submeter a homens. Talvez eu penso que aqui era a semente dos desigrejados que nós temos hoje. E uma das tônicas dos desigrejados é dizer que não há hierarquia dentro da igreja, que não há o exercício do ofício, ou a nomenclatura oficial de presbíteros, diáconos, e essa distinção. E este grupo que Paulo está combatendo mantinha esta ideia. Paulo insinua que eles já estavam experimentando uma realidade espiritual reservada somente para aquele último dia. Olha o verso 7. Já estáis fartos. Paulo ele está sendo irônico. Como que vocês já conhecem tudo sem nós? Como que vocês já estão plenamente ricos sem nós? Como que vocês já estão até reinando, já estáis reinando, sim, tomara que estivesse, ou que reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. O verso 8 é um assalto direto contra a soberba daquele grupo. Então, como que você sabe se você está agindo com soberba ou não? É quando você alimenta o pensamento de que você não precisa de ninguém e de conhecer mais nada. Que tudo que você precisa, você consegue por você mesmo. E o conhecimento que você adquiriu é porque você se esmerou para adquiri-lo, e não porque Deus levantou pessoas durante a história da igreja toda para produzir material para que também eu e você hoje pudéssemos ter o entendimento que temos. Paulo está combatendo essa visão errada do Evangelho na vida da igreja de Corinto. Uma segunda questão que nos mostra que uma visão errada do Evangelho traz maus frutos é a seguinte: a perspectiva errada do Evangelho produzirá um desprezo em relação aos demais. Ela não somente se vê de uma maneira errada, a pessoa ela se julga superior, se julga melhor, se julga no direito de dizer quem é apto, quem não é apto, quem é salvo, quem não é salvo, ainda que nós sabemos que em Mateus capítulo 5 Jesus deixa uma fórmula para detectarmos e reconhecermos quem é que está na árvore que é Cristo e quem não está. Pelos seus frutos os conhecereis. Mas é Cristo quem estabelece isso. Eu não posso estabelecer isso. Nossa denominação não pode estabelecer isso. É Cristo quem estabeleceu isso. O que nós fazemos? Reconhecemos algo que Cristo já estabeleceu. Nada mais pode ser padrão senão Jesus Cristo. E a soberba caminha nessa direção. É o que eu acho, é o que eu penso, é o que eu tenho, é o que eu sou. Eu sei que o Evangelho é o poder de Deus, eu sei que o Evangelho leva para o céu, eu sei que o Evangelho perdoa os pecados, mas eu sou diferente de qualquer um de vocês. E essa seria a ideia que Paulo está combatendo. A perspectiva errada do Evangelho produzirá um desprezo em relação aos demais. Os que pensam estar em uma situação superior a outros, agirá com desprezo em relação aos que estão ao seu redor. Se os irmãos se recordam, quando nós fizemos a exposição de Romanos, no capítulo 14, Paulo ele alerta os fortes na fé a não desprezar os fracos. E ele alerta os fracos na fé a não viver julgando todo mundo. Que, vamos dizer assim, esses são os dois calcanhares de Aquiles, tanto do fraco quanto do forte. Uma tendência que o fraco na fé pode demonstrar na sua fraqueza é julgar o que ele não entende, o que ele não compreende. E uma tendência que o forte na fé tem é desprezar a pessoa que não entende como ele entende, é tratar como inferior. Eles estavam julgando quem deveria ser digno de atenção nos cultos, como também pensavam que não precisavam receber mais nada em termos de conhecimento. Paulo ele vai falar o seguinte, por exemplo, no versículo 10: nós somos os loucos por causa de Cristo, mas eles se achavam os sábios. Nós, os fracos, e eles se achavam os fortes. Paulo diz que ele, quando diz nós, os apóstolos, ele vai dizer, aqui vai ser um dos lugares, tem mais 3 lugares na Bíblia, onde pessoas que não caminharam com Jesus são chamados de apóstolos.
E o termo apóstolo aqui é no sentido mais genérico, como mensageiros, como enviados. Por exemplo, no verso 9, porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, mas de quem que ele está falando no contexto? Dele e Apolo. Apolo, ele não recebeu o apostolado, mas ele é um enviado, ele é um mensageiro. Paulo e Barnabé depois também tem essa junção. Júnias e Andrônidas também, em Romanos 16, também recebe essa nomenclatura, tá bom? Então, tem alguns hoje que gostam de serem chamados de apóstolos, não no termo dos 12, mas no termo como missionário. E esse é um dos lugares onde esse termo aparece sendo aplicado a alguém que não fez parte do colégio apostólico, Apolo. Nesse sentido, a igreja de Corinto olhava tanto para Apolo quanto para Paulo e se dizia: nós somos mais sábios que vocês, nós somos mais ricos que vocês, nós somos mais fortes que vocês, nós somos mais nobres que vocês. Eles eram mais sábios, os mais fortes e os mais nobres. E uma terceira questão que uma visão errada do Evangelho produz é que a perspectiva errada do Evangelho inclina o coração não para Deus, e sim para o mundo. O Evangelho, na vida de alguém verdadeiramente dominada pelo Evangelho, será inclinada para Deus. Mas os que têm uma visão errada do Evangelho têm o seu coração não inclinado para Deus, mas para o mundo. De maneira sarcástica, Paulo tenta provocá-los, mostrando como que a atitude deles não condizia com a mensagem ou a palavra da cruz. Antes de nós lermos isso, só o único texto que eu quero ler fora do nosso contexto aqui é Mateus 5, texto que nós lemos durante a liturgia, 11 e 12. Evangelho de Mateus capítulo 5, versos 11 e 12. Porque Paulo ele está falando de algo que ele estava experimentando e ele podia com muita propriedade dizer: é assim que se vive no Evangelho, e pôr o dedo no nariz deles e dizer: ó, vocês não estão vivendo o Evangelho. Mateus 5, 11 e 12. Bem-aventurados sois, vamos ver o versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então Paulo, de maneira sarcástica, ele tenta provocá-los, mostrando como que a atitude deles não condizia com a palavra da cruz. De fato, eles entenderam que o Evangelho, no entendimento deles, eles entenderam que o Evangelho deveria servir para que eles fossem mais sábios. Lembra? Vós sois os mais sábios. Lá no capítulo 1 diz: olha, não consiste em palavra de sabedoria, e eles queriam que o Evangelho fosse usado nesse ambiente de um conhecimento mais profundo. Eles pensavam que o Evangelho deveria deixá-los mais fortes, mais destacáveis. Eles pensavam que o Evangelho deveria deixá-los mais nobres. A teologia do mundo acha que é uma vitória, a teologia do que o mundo acha que é uma vitória ou triunfo, e não o que Deus acha. Lembra? Lá no capítulo 1, eles estavam dizendo que o Evangelho, Paulo estava dizendo que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eles estavam contaminados pela noção do que é poder. Poder é aquilo que te faz sobressair no mundo. Mas como que esse poder de Deus faz com que nós sejamos perseguidos no mundo? Paulo ele vai explicar isso aqui. Olha no verso 9. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos. E aqui ele está pensando nele e Apolo. Eles são os sujeitos do contexto. E em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo,
tanto a anjos como a homens. E olha no final do verso 13, temos chegado a ser considerados lixo do mundo e escória de todos. A linguagem que Paulo aqui usou era uma linguagem bem conhecida daquele povo, especialmente por estarem debaixo do Império Romano. Então, quando um general romano chegava, depois de uma batalha, ele vinha com os seus prisioneiros de guerra. Então, no início daquela carreata, daquela passeata, daquele desfile, iam os vitoriosos, os generais, os conquistadores, e lá no último lugar vinham os soldados que serviriam de espetáculo para as feras nazarenas. E Paulo está dizendo o seguinte: parece que nesse desfile de vitória, vocês estão na frente e nós, os servos de Deus, estamos lá atrás. Vocês já conquistaram tudo, vocês venceram tudo, mas nós somos esse espetáculo. E ele diz de que maneira eles são o espetáculo, no verso 11 até o verso 13, até a presente hora. E ele começa a dar um testemunho do que talvez ele estava experimentando na cidade de Éfeso, quando ele escreveu essa carta. Até a presente hora sofremos fome, e sede, e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afatigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Eu estava lendo um comentário que fazia parte um pouco da cultura até da cidade de Corinto, desprezar pessoas que trabalhavam de maneira muito artesanal ou de maneira braçal. Por quê? Porque era a cidade do conhecimento. Dentro da filosofia, vamos dizer assim, da cultura grega, ou daquele ambiente do conhecimento, boa parte das pessoas ganhavam dinheiro transmitindo o conhecimento. Eram professores, eram pessoas que chegavam em um determinado lugar, e as pessoas faziam uma rodinha e eles destilavam ali o que eles achavam de sabedoria, e eles eram remunerados por isso. Mas quem trabalhava braçalmente não tinha, ou não era bem visto. E a ideia que dá aqui pelo texto é que Paulo estava até confrontando uma visão errada que a igreja tinha até sobre estas pessoas no seu meio. E Paulo diz: olha, lembra quando eu estive aí? Eu fui um fazedor de tendas. Eu trabalhei braçalmente. Eles imaginavam que o que o mundo definia como sucesso, como poder, como nobreza e como força, o Evangelho tinha que produzir. Irmãos, nós estamos aí 2017 anos depois de Cristo, e as coisas continuam iguais. As pessoas usam a Bíblia, usam o Evangelho achando que Deus tem que te deixar rico, Deus tem que te deixar com saúde, Deus tem que te pôr numa posição de destaque nesse mundo, que porque você conhece o Evangelho, você não pode ser passado para trás, você não pode perder na sociedade, você sempre tem que vencer, tem que prosperar, tem que avançar. Eu não estou dizendo que Deus é contra riquezas, que Deus é contra servos ambiciosos, que as suas ambições estão dentro da vontade de Deus. Não é isso. Eu estou dizendo que a igreja de Corinto sequestrou a mensagem do Evangelho para ter um outro propósito. E isso acontece também hoje. E o principal, mostrando que a perspectiva errada do Evangelho produz um relacionamento errado com o mundo, em vez de se guardar, eles abraçam, é que eles não almejavam ser um espetáculo no mundo. Perdão, eles almejavam ser um espetáculo no mundo e não um espetáculo ao mundo. Lembra a linguagem de Paulo? Nós, os apóstolos, estamos lá no final da fila. O nosso viver diário demonstra que nós somos entregues a tudo quanto é tipo de tribulação por causa do amor ao Evangelho. Nós sim somos um espetáculo ao mundo, tanto a homens quanto a anjos. E quando diz mundo aqui, é além da criação visível nossa. Até as hostes celestiais Paulo tem ideia. E não é a primeira vez que ele vai tratar disso. Em 1 Coríntios 11 ele vai falar sobre a mulher trazer o véu por causa dos anjos. A ideia de que os anjos estão contemplando esse desenvolvimento da igreja. Mas o que dá a entender é que estes de Corinto, eles não queriam ser um espetáculo ao mundo. Eles não queriam servir como este espetáculo negativo, mas eles queriam ser um espetáculo no mundo. Então essa é a primeira parte.
Se você nutre uma visão errada do Evangelho, você vai ter um comportamento errado em relação ao Evangelho. Você vai pensar errado de si mesmo, você vai pensar errado em relação às pessoas, e você vai se relacionar de uma maneira totalmente errada com aquilo que nós devemos nos afastar, que é o mundo. Mas, qual é a correta visão do Evangelho? E quais são os frutos disso na vida da pessoa que a possui? Vamos rever tudo isso agora da perspectiva de Paulo. Paulo deu a perspectiva errada, confrontando a igreja. Vocês se acham tão sábios, tão cheios, tão poderosos, e eu não estou vendo vocês sofrerem como nós estamos sofrendo por causa do Evangelho. A perspectiva correta do Evangelho leva a uma visão correta de si mesmo. Eu vou refazer todos os pontos, só que agora da maneira positiva. Até é mais fácil para poder lembrar depois. O Evangelho, quando recebido sem ressalvas, sem mas, sem e se, quando o Evangelho é recebido plenamente por alguém, essa pessoa ela não começa a escolher o que quer ou o que não quer seguir da vida com Deus, produz na pessoa uma correta visão dela mesma. Quando ela abraça o Evangelho, a primeira coisa que muda é a visão de quem ela é. O Evangelho produz pessoas que entendem que elas sempre serão as últimas em relação ao mundo, mas as primeiras a serem recebidas em relação a Deus. Sabem que agora é o momento de carregar a cruz e viver pela cruz, e não de usar o Evangelho para desfrutar qualquer coisa que esse mundo possa oferecer. Irmãos, não combina zona de conforto e Evangelho. Querer levar uma vida numa zona de conforto, isso não significa que você não possa ter conforto. Eu estou dizendo que a zona de conforto é qualquer coisa que sirva para negociar princípios inegociáveis do Evangelho. Querer levar uma vida nesse mundo sem que o testemunhar de Cristo lhe cause algo por causa do Evangelho, significa que não é uma visão correta de si mesmo, primeiramente. A pessoa continua nutrindo uma ideia de que eu não mereço ser tratado assim, eu não mereço receber isso, longe de mim padecer tais e tais coisas. E Paulo está mostrando o seguinte aqui: nós, no verso 10, nós somos os loucos, e ele não está destoando em nada do que ele falou no capítulo 1, porque o Evangelho de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, mas o homem natural acha o quê? Loucura o Evangelho. O mundo acha, ou a sabedoria do mundo acha que é loucura viver para Cristo da maneira como se deve viver. Não somente isso, mas Paulo se vê também como fraco. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós, para que a vossa fé não apoiasse nos homens, ou em homem, mas no poder de Deus. Paulo ele também se apresenta como uma pessoa desprezível. Nós somos os ministros, lembra capítulo 4, versículo 1? Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. O ministro era aquele escravo que morria remando. Nós somos os desprezíveis. E uma ideia que eu tiro de aplicação para mim, pelo menos, é: nós estamos aqui para fazer o serviço e nem ser visto. Nós estamos aqui para servir a Deus e não sermos notados. Porque era isso que o ministro fazia no navio. Quem estava na parte de cima sabia que o navio estava andando, mas ele não via os que eram responsáveis pela movimentação do navio. E Paulo entende essa noção que o Evangelho traz sobre nós. Nós nada somos, mas tudo somos em Cristo. Essa tem que ser a visão correta a respeito do Evangelho. Uma segunda questão é: a perspectiva correta do Evangelho leva a uma visão correta dos demais. Se a visão errada leva ao desprezo, eu desprezo quem pode ser útil na minha vida, o Evangelho valoriza. Não, irmão, você é uma pessoa útil para a minha vida. Você pode me abençoar, você pode me ajudar a ser edificado. O Evangelho nos leva a sermos mais parecidos com Jesus Cristo, e uma das qualidades do Salvador é a sua humildade. Enquanto eles estavam com o nariz batendo nas nuvens, Paulo estava com a boca no pó. Enquanto eles se achavam satisfeitos,
plenos. Eu acho que eles talvez nem profeririam o que Paulo fala em Filipenses 3, não que eu tenha já alcançado, mas prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Enquanto Paulo falou, por exemplo, em Filipenses, olha, o que para mim era lucro, eu considerei como perda para ganhar a Cristo, esses diriam, ser louco, uma carreira proeminente no judaísmo, uma pessoa de status, se relacionando bem até com o Império Romano, como que você abandona tudo isso? E Paulo diz, isso para mim não interessa, o que me interessa é alcançar Jesus Cristo, é tê-lo, é ser como Ele é. E o Evangelho produz essa visão correta de nós mesmos, que vai resultar sim numa visão correta dos que estão ao nosso redor. Não há estrelismo, nem tratamento especial, mas todos somos iguais por causa do Evangelho. E uma última questão dessa visão correta que o Evangelho deve produzir com seus frutos: a perspectiva correta do Evangelho leva a uma visão que, ou nutre, melhor dizendo, ou previne a pessoa da visão distorcida dos resultados que devem advir somente do Evangelho. Ou seja, quando uma pessoa tem uma visão correta, ela sabe quais são os resultados que o Evangelho produz. Ela consegue notar isso na vida dela. Ela consegue até testemunhar do efeito que o Evangelho produz na vida dela. Os que vivem pela palavra da cruz serão os loucos, os fracos e os desprezíveis. Viver o Evangelho, viver no Evangelho e viver para o Evangelho corrige e coloca a nossa esperança e ambição no lugar correto, a saber, a glória de Deus. Paulo, ele já sabia que nesse mundo aqui, ele é um espetáculo, um lixo, desprezado, louco, fraco e todos esses adjetivos que nós vimos aqui, mas a esperança dele estava em Cristo. Que o maior triunfo para o salvo é ser mais parecido com Jesus Cristo e honrá-lo enquanto estivermos nesse mundo. No verso 9 ele diz: porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos os loucos por causa de Cristo, e vós os sábios em Cristo. Nós os fracos e vós os fortes, vós os nobres e nós os desprezíveis. O Evangelho vivido verdadeiramente nos levará a sofrermos por ele. Quer o desprezo do mundo, tornando-nos espetáculo, ou a noção de que somos condenados à morte, e toda sorte de tribulação por causa da fé, porém sempre com uma reação piedosa. No verso 11 ao verso 13 é a exemplificação desse ponto, desse penúltimo subponto que eu coloquei. Aqueles que vivem o Evangelho vão experimentar esse aspecto negativo de se viver para o Evangelho, ou seja, perseguição, ser considerado um lixo, ser considerado a escória, sempre o desprezado. E o aspecto positivo dessa vivência é sempre a reação correta diante de uma tribulação por causa do Evangelho. Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez, somos esbofeteados, ou seja, nós apanhamos. Os coríntios não tinham experimentado nada disso. Aquela igreja não tinha experimentado nem de perto essas coisas que Paulo está dizendo. E a ideia de Paulo é: alguma coisa está errada. Como que vocês dizem que o Evangelho que vocês estão querendo seguir é o correto, mas vocês não estão experimentando estas coisas que o próprio Jesus disse que viriam sobre os que vivem verdadeiramente o Evangelho? Depois ele vai falar para Timóteo, no capítulo, numa das suas cartas: pois todo aquele que quer viver piedosamente Cristo Jesus padecerão perseguições, serão perseguidos. Como que a igreja estava no maior dos confortos, estava com a vida bem estabelecida. Nos afatigamos,
trabalhando com nossas próprias mãos. Quando nós somos injuriados, bem dizemos: bem-aventurados sois quando por causa da justiça forem perseguidos. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Quando injuriados, o que Paulo fazia? Bem dizemos. Quando nós somos perseguidos, suportamos a perseguição. Quando falam mal de nós, quando caluniados, nos fazemos de vítima? Não, procuramos conciliação. Olha, alguém falou mal, vamos lá, por que ela está falando mal? Vamos lá resolver isso. E é isso que ele está fazendo com a carta. E nós vamos ver na semana que vem que muitos estavam falando mal mesmo do apóstolo Paulo, né? Se ensoberbecendo, desprezando a pessoa dele. Ele fala: eu vou aí me conciliar com vocês. Como é que vocês querem que eu vá? Ele até fala no final aqui: que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? A escolha está na mão de vocês. Lembra que eu falei de manhã sobre disciplina? Que quando se tem uma medida disciplinar, é sempre porque o outro lado está querendo não reagir ou responder positivamente. Essa é a ideia que Paulo está querendo trazer. Depende de vocês. Como é que vocês querem que eu chegue aí? Vão se humilhar e vão se colocar debaixo do evangelho? Ou vocês querem que eu chegue com vara para discipliná-los e corrigir onde vocês estão errados? Ele continua dizendo: quando caluniados, procuramos conciliação. E até agora... E a ideia de até agora é como se não houvesse nenhum momento de folga. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo e escória de todos. Irmãos, que nenhum de nós sejamos tentados a preferir o aplauso do mundo à custa do evangelho, a preferir a não receber uma piadinha, a não ser mal visto, a não ter uma situação de inconveniência ou de mal-estar com quem quer que seja, porque nós não queremos experimentar essa sensação de desprezo, de ser lixo, de ser deixado para trás. Se isso vier a acontecer, é porque você está no desfile correto. Uma das aplicações que eu posso fazer é que aquele desfile que Paulo invocou, lembra que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros? Na cabeça do mundo eles podem pensar que eles são os conquistadores e que eles estão recebendo todo o triunfo e que os desprezados é que serão exterminados, mas o final dessa procissão vai dar no grande trono branco. O final desse desfile vai dar diretamente com Deus. Lembra Asaf? Porque os ímpios prosperam. E aí ele diz que quando entrei na casa do Senhor, eu me dei com o fim deles. Toda vez que você vem à casa de Deus, você se dá com o fim daqueles que desprezam o Evangelho. Toda vez que nós cantamos o hino ao Senhor e exaltamos a glória dEle e o poder dEle, nós também nos lembramos de que estes terão o seu fim. Não que nós falamos com o desejo de não vê-los salvos, mas porque nós amamos primariamente a glória de Deus. E se Deus quiser ser glorificado destruindo os ímpios, Ele será glorificado nisso. O Evangelho vivido verdadeiramente nos levará a sofrermos por Ele. Quer o desprezo do mundo, tornando-nos espetáculo, quer o desprezo do mundo, nos condenando à morte, ou toda sorte de tribulação por causa da fé. Porém, sempre teremos uma reação piedosa. Paulo ele fala de diversas reações piedosas aqui. Quando eles eram injuriados, eles levantavam a mão a Deus, aos céus, e bendiziam. Lembra em Atos 16, depois da surra que eles levaram? O que eles estavam fazendo na prisão? Cantando. Ao invés de ai, é difícil seguir a Deus, eles estavam louvando. Pedro, depois da perseguição, ele saiu alegre por ser considerado digno de sofrer afrontas por causa do nome de Cristo. A reação piedosa de que quando eles eram perseguidos, eles suportavam, não desistiam. Olha, eu não quero mais saber desse negócio de seguir a Cristo, está me custando demais, eu não quero mais abrir mão de nada, eu quero tudo de volta. Quando eles eram caluniados, eles como pacificadores iam lá tentar resolver a questão de maneira pacífica, e até aquele momento eles não tinham tido folga
dentro dessa ideia de que eles eram considerados o lixo do mundo e a escória de todos. O pior tipo de ser humano que poderia existir na face da terra eram eles, na visão do mundo. Conclusão: viver o Evangelho é a melhor maneira de termos uma visão correta do Evangelho. A primeira coisa que eu quero aplicar disso tudo é o seguinte: não é ter uma visão correta do Evangelho para viver corretamente o Evangelho. Viver o Evangelho sempre fará com que tenhamos uma visão correta do que é o Evangelho. Experimentar em obediência contínua a cruz de Cristo e suportá-la e carregá-la e viver por amor a Cristo, é isso que nos dará a visão correta do que é o Evangelho para as nossas vidas e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Se nós quisermos só alimentar conhecimento do Evangelho, mas começarmos como um feijão que está diante de nós, a escolhermos o que para nós é bom ou ruim, nossa visão do Evangelho não será a correta. E qualquer outra coisa que possa nos dar um bem-estar servirá para nortear o que é ou não digno de ser chamado Evangelho. Tudo o que almejamos nessa vida deve ser orientado em como isto ou aquilo demonstrará o valor de Cristo para nós no Evangelho. Qualquer ambição que você tenha, essas coisas só serão lícitas se no que você almeja, em qualquer área da sua vida, não machuque e não prejudique a sua vida e o seu testemunho como um cristão. Não machuque e não prejudique e não negocie o valor que o Evangelho deve ter na sua vida. Quer o conhecimento, poder ou nobreza, se tais coisas vierem pela mão de Deus através do Evangelho, será uma bênção para você e será uma bênção para a igreja. Mas se a busca destas coisas produz uma redefinição do que é o Evangelho, uma repriorização, ou seja, eu vou redefinir o que é prioridade na minha vida, e se a busca de qualquer coisa que não esteja relacionada com o Evangelho, coloque o Evangelho em segundo lugar na sua vida, acabou. Isto é uma maldição. Você não terá alegria e nem satisfação naquilo. O Evangelho sempre virá em primeiro lugar e todas as outras coisas serão definidas a partir do Evangelho. Mas se o Evangelho vem em segundo lugar na minha vida, se a minha vida com Deus é uma segunda questão, outras coisas estão à frente, a visão do Evangelho sempre será contaminada e desprezada. Estamos fugindo de sermos um espetáculo para o mundo? Ou nós queremos ser um espetáculo no mundo? Vamos lá. Pai, nós bendizemos a Ti pela Tua palavra que nós meditamos nessa noite, e que é forte às vezes a grande tentação de querermos ser bem vistos por aqueles que deveriam nos amaldiçoar por causa do Evangelho, de fugir de situações que nos causariam mal-estar, ou daquilo que Jesus condenou dos fariseus, que eles não queriam a glória de Deus, mas queriam o louvor dos homens. Senhor, nós lidamos com estas questões não como se estivéssemos imunes de tais coisas. Nós sabemos ainda o quanto que isso pode ser tentador, mas rogamos que o Teu Evangelho não nos permita caminhar para esta direção. Que a ideia de que Jesus, de que o Senhor perdoou-nos em Cristo, para termos comunhão com o Senhor, seja o poder que nos mantenha firmes no Evangelho, e de que tudo o que nós precisamos o Evangelho já deu, que é a Tua presença, que é a Tua pessoa. Nada mais precisa nos ser acrescentado para que a nossa vida tenha um significado, tenha um sentido, senão a pessoa de Jesus Cristo. Ajuda-nos a de fato vivermos o que diz Mateus 5. Nós somos a luz do mundo. Que a nossa luz brilhe a fim de que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Ti que está no céu. Ajuda-nos, nos ajuda nisso, Senhor. Em nome de Jesus.
Amém. Deus abençoe e até semana que vem, se assim o Senhor permitir.